como que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Olha quem eu trouxe aqui hoje! O Beto e o Guto. O que será que eles vieram fazer aqui hoje? O que será? O que vocês vieram fazer hoje aqui? Pois é, vou contar pra vocês o que esses dois aprontaram juntos. Vou contar, porque eles são meus amigos, eles deixaram eu contar o que eles aprontaram, tá? E vocês não façam igual eles, tá? Não é pra seguir o exemplo deles, que não foi legal o que eles fizeram. Vocês querem saber? Querem? Então vou contar pra vocês. Bom, este é o Beto e este é o Guto, tá? Certo dia, a mamãe de Beto precisou sair e deixar ele rapidinho na casa, mas ela já voltava. Então ela falou pra ele assim: Beto, não sai na rua, não sai brincar pra fora até eu voltar. Depois que eu chegar, você pode brincar lá fora com seus amigos. Aí Beto falou, tá bom, né? Concordou e ficou sentadinho lá na sala assistindo TV, assistindo seu desenho bem bonitinho. Aí de repente Guto foi lá e chamou Beto lá no portão e ficou gritando: Beto! Ô Beto! Beto, vem aqui! Beto! E aí o Beto saiu lá. Que foi, Guto? Que foi? Aí o Beto falou assim, vamos brincar lá na rua? Aí Beto falou assim, não, eu não posso. Minha mãe saiu, daqui a pouco eu posso, a hora que ela chegar. Aí o Guto falou pra ele bem assim, não, mas não tem problema. A gente vai ficar aqui na frente mesmo. E não tem problema você sair, sua mãe nem vai brigar com você. E a mãe do Beto tinha falado pra ele que não era pra ele sair, né? Aí Guto falou tanto na cabeça de Beto que Beto resolveu ir. Daí Beto falou assim, então tá bom, então vamos brincar, mas só aqui na frente, tá? E os dois foram junto brincar. Quando os dois estavam brincando lá na frente, quem que chega? A mãe de Beto chegou. Quando o Guto viu a mãe dele, e ela falou assim, Beto, o que você tá fazendo aqui na frente? Eu não falei pra você me esperar lá dentro de casa, que depois você podia sair? Guto só falou assim, tchau, amigo, e saiu correndo e foi pra casa dele, né? Porque ele sabia que eles tinham feito coisa errada, porque ela tinha falado que não era pra sair. Então, a mãe de Beto foi lá e brigou com ele, falou pra ele que ele não podia sair, que ele estava desobedecendo ela. E por ele estar desobedecendo, ele ia ficar de castigo e não ia poder sair brincar com os amigos naquela semana. Não ia poder andar de bicicleta, nem jogar bola. Por quê? Porque ele desobedeceu. Beto ficou muito triste. Mas essa foi a consequência da desobediência dele, né? Então, que na Bíblia também teve um personagem que foi desobediente. E ele teve uma consequência muito pior do que a de Beto. A consequência dele, da desobediência dele, foi muito pior. Mas antes de eu contar essa história pra vocês, vamos fazer a nossa oração? Então vamos lá. Todo mundo fecha os olhinhos, bem bonitinho, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, ó Pai, pelo dom da vida, pela vida da minha família e pela vida de todos os meus amigos. Senhor, fala comigo, Pai, através da Tua palavra, Senhor, que eu possa aprender, que meu coração venha a ser uma terra fértil, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, né? Bom, e o personagem que eu vou contar hoje pra vocês, a história dele conta lá na Bíblia, no livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 16. E alguém sabe qual que é o personagem? Não? Então vou contar pra vocês. Hoje a gente vai aprender sobre Sansão. Sansão, ele era juiz de Israel. Ele era escolhido por Deus para livrar a nação dos filisteus. Filisteus eram um povo que não gostava do povo de Israel. Então ele sempre atacava a cidade de Israel tentando destruir. E Deus levantou Sansão para combater isso. E quando Deus levantou Sansão, Deus fez um voto com Sansão.
E nesse voto, Sansão ele tinha 3 regras para seguir. Sansão ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber vinho e ele também não podia tocar em morto. Ele não podia tocar em nada que fosse morto. Então, esse era o voto que Deus tinha com Sansão. E Sansão obedecendo esse voto, Sansão obedecendo essas 3 coisas, Sansão ele seria muito forte, Sansão ele teria muita força de Deus. Então, Sansão obedecia a Deus, Sansão fazia a vontade de Deus. Porém, Sansão chegou a um tempo em que ele não quis mais obedecer a Deus e ele começou de pouquinho em pouquinho desobedecer a Deus. E como Sansão era muito forte, os filisteus queriam matar Sansão. Por quê? Porque toda vez que eles atacavam a cidade de Israel, Sansão ia lá e defendia a cidade. Sansão ia lá e brigava com o exército e conseguia vencer sozinho, somente com a ajuda de Deus. Sansão conseguia vencer o povo. Então, o povo começou a falar assim, não, nós precisamos matar ele, nós precisamos acabar com ele, porque assim a gente vai conseguir acabar com a cidade de Israel. Foi quando eles começaram a pensar assim, o que a gente vai fazer para matar Sansão? Certo dia, Sansão foi à cidade de Gaza. E chegando à cidade, logo que Sansão entrou na cidade, Sansão viu uma moça muito linda e que ele ficou apaixonado por ela. Então Sansão foi na cidade, foi fazer o que ele tinha que fazer, né? E quando o povo soube que Sansão estava lá na cidade, o povo falou assim, agora é a nossa chance, agora nós vamos acabar com ele. Então, aí o povo começou a planejar como que eles iam fazer isso. Então o povo falou assim, vamos prender ele aqui na cidade, vamos fechar os portões da cidade, o portão de entrada e saída da cidade, e ele vai ficar aqui, e daí a gente mata ele, né? Então, foi o que eles fizeram. Colocaram soldados nos portões da cidade, fecharam o portão da cidade, colocaram soldados cuidando tudo. E Sansão, o que ele fez? Sansão, muito esperto, né? Foi lá e como ele sabia que queriam acabar com ele, Sansão falou assim, vou ficar aqui, né? Então Sansão achou um lugar, foi e deitou para dormir. Quando chegou a noite, Sansão deitou para dormir. E os soldados achou assim, ele não vai fugir, né? Ele tá muito de boa. Então os soldados relaxaram. E quando os soldados relaxaram, Sansão fez o quê? Deu meia-noite, Sansão acordou e foi bem rapidinho lá no portão da cidade. Quando ele chegou lá no portão, ele viu que o portão tava trancado. O que ele fez? Com a força, com toda aquela força que Deus tinha dado para ele, Sansão pegou o portão e arrancou o portão da cidade, assim, arrancou e jogou e saiu da cidade. Quando os soldados viram, Sansão já tinha fugido dali. Então, mas daí, o que aconteceu? O povo e os soldados ficaram sabendo que Sansão tinha gostado de Dalila. O povo ficou sabendo que Sansão tinha se apaixonado por ela. E o que eles fizeram? Eles foram lá e deram bastante dinheiro, bastante moedas de ouro para Dalila. Em troca, Dalila ia ter que descobrir o que dava força para Sansão. Da onde que vinha aquela força toda que Sansão tinha. Então, eles pagaram Dalila e ali Dalila começou a especular Sansão, começou a perguntar, Dalila começou a namorar com Sansão, e ali ela ficava sempre perguntando para ele assim, nossa, você é tão forte, da onde que vem toda a sua força? E por muito tempo, Sansão conseguia enrolar ela, Sansão conseguia, inventava um monte de desculpa. Por quê? Porque Sansão não podia contar. Porque a partir do momento que Sansão contasse, Sansão quebrava esse voto que ele fez com Deus. E aí, se ela soubesse da onde que vinha a força dela, que nesse voto ele não podia cortar o cabelo, o que ela ia fazer? Ela ia cortar o cabelo dele, né? Então Sansão não contava e Dalila continuava sempre insistindo pra ele contar. Até que um dia ela pegou e começou a falar assim, você não me ama, por isso que você não me conta. E Sansão já cansado de ouvir toda aquela história, cansado já de quase todo dia ela ficar perguntando,
Sansão acabou contando para ela que a força dele estava no cabelo. O segredo é que ele não podia cortar o cabelo. E o que ela fez? Você já deve até saber o que ela fez, né? Pois é, ela foi lá, fez Sansão adormecer e depois amarrou Sansão, prendeu Sansão e cortou os cabelos dele. E quando Sansão acordou, ele já estava fraco. E quando Dalila cortou os cabelos dele, ela foi lá e chamou os filisteus para levar ele. Então, como Sansão estava fraco, os filisteus foram lá, pegaram ele e prenderam ele. Sansão foi preso. E como o objetivo dos filisteus era prender Sansão, então eles foram comemorar. Sansão tá fraco agora. Sansão tá sem força. Por quê? Porque ele quebrou essa aliança que ele tinha com Deus. Ele quebrou esse voto que ele tinha com Deus. E ele contou, né? No caso, ele desobedeceu a Deus. E os filisteus, o que eles fizeram? Vamos comemorar, vamos fazer festa. Então eles fizeram uma festa e eles iam matar, sim, Sansão. Só que antes eles iam fazer uma festa para comemorar que eles tinham prendido, iam maltratar Sansão, ia judiar um monte de Sansão para depois fazer isso. Então eles fizeram uma festa lá no palácio e levaram Sansão até o palácio, né? Para eles debochar de Sansão, para eles zoar de Sansão, né? E lá no palácio, Sansão, mesmo sem forças, Sansão estava preso, né? Os soldados carregando ele. Sansão falou assim: Senhor, por favor, me ajuda só mais uma vez, para eu vencer só mais uma vez. Me dá força só mais uma vez. E essa era a oração de Sansão. Ele sempre, orava muito e pedia para Deus assim: Deus, me dá força só mais dessa vez. E ali Sansão, agoniado, né? Porque ele sabia que ele ia morrer com medo. E acho que ele deveria estar com medo, tá angustiado. Ele pediu para os soldados levar ele até os pilares no meio do palácio, os pilares centrais do palácio. E quando os soldados levaram ele lá ele começou a orar, ele encostou a mão assim nos pilares e começou a orar: Deus, me ajuda, por favor. E Deus sempre esteve do lado do Sansão. Deus sempre esteve com ele. Deus nunca deixou Sansão, mesmo Sansão tendo desobedecido. Mesmo quando Sansão desobedeceu a Deus, Deus nunca abandonou Sansão. Deus sempre continua ajudando Sansão. E dessa vez não foi diferente. Deus ajudou Sansão e deu força para ele. E vocês sabem o que aconteceu? Deus deu força para ele e Sansão conseguiu quebrar aqueles pilares no meio e o castelo inteiro, o palácio inteiro veio ao chão e todas as pessoas que estavam lá dentro morreram, inclusive Sansão e Dalila. Todo mundo morreu. Mas por que Sansão morreu? Porque ele tinha desobedecido. Essa foi a consequência da desobediência dele. Porque se ele tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse cumprido com o voto dele, com Deus, ele não teria morrido. Por quê? Porque Deus ia ajudar ele a vencer os filisteus de uma outra maneira. Mas, mesmo que Sansão desobedeceu a Deus e que ele morreu, mesmo assim ele livrou o povo dele dos filisteus, porque tinha muita gente ali naquele palácio e todo mundo morreu. Então, o que a gente aprende com essa história de Sansão? A gente aprende que a gente tem que obedecer, mesmo quando às vezes tudo nos atrai para não obedecer. Nós temos que obedecer a Deus, porque cada atitude nossa tem uma consequência, seja boa ou seja ruim. Lembra do nosso amigo Beto lá no começo do vídeo? Pois é, ele escolheu dar ouvidos para o amigo dele e não obedeceu o que a mãe dele estava falando. E qual foi a consequência dele? Foi ruim, ele ficou de castigo, ele ficou uma semana sem poder jogar bola, sem poder andar de bicicleta. E Sansão teve a escolha de não dar ouvidos a Dalila, de não contar para Dalila, de se afastar de Dalila. Mas o que ele fez? Ele quis dar ouvido para ela e ele
contou e qual que foi a consequência dele? Foi a morte. E é assim, nós também, nós temos que escolher. Sempre nós tomamos decisões e essas decisões muitas vezes têm consequências boas e têm consequências ruins. Então, que a gente pense muito bem antes de tomar decisões, que a gente pense muito bem o que a gente tá fazendo e que a gente sempre escolha obedecer, que a gente sempre escolha fazer o que é certo, né? Mas agora, vamos fazer uma oração junto com a tia? Fecha o olho, todo mundo, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, me ensina, Pai, a ser obediente, assim como Jesus foi. Que eu não seja como Sansão desobediente, que as minhas escolhas me levem somente a coisas boas. Que eu seja sempre obediente à minha mãe, ao meu pai, que o meu coração seja sempre pronto a obedecer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, que a gente sempre esteja prontos para obedecer. Então, agora que a gente já aprendeu que a gente tem que ser obediente, o quanto é importante a gente ter um coração puro e obediente a Deus e obediente aos nossos pais, o quanto é importante a gente ser obediente, o quanto as nossas
decisões, o quanto as nossas atitudes nos levam a consequências, sejam elas boas ou ruins, né? Agora, vamos pro versículo dessa semana? E o nosso versículo dessa semana tá lá em Salmos 51:10, que nos diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, que vocês decorem esse versículo. Vamos repetir? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos 51:10. Este é o versículo dessa semana. Então, eu quero ver todo mundo que assistir esse vídeo gravando, decorando, gravando e mandando pra gente, porque eu quero ver todo mundo participando. Porque eu sei que tem gente que assiste o vídeo e não manda o versículo. Então, eu quero todo mundo mandando o vídeo pra tia, tá? Pra vocês poderem aparecer aqui no nosso vídeo com a gente também. Então, agora, vamos assistir quem decorou os versículos da semana passada? Vamos lá? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante ao Senhor, depois da morte de Eudé. Juízes 4:1. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E esse foi o nosso culto de hoje, foi o nosso momento da palavra. Então, que vocês fiquem com Deus, fiquem na paz. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento, por essa palavra que o Senhor falou conosco. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lembra do versículo, lembra que obedecer é muito importante. O versículo qual que é mesmo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que tá lá em Salmos 51:10. Então, decorem o versículo, manda pra tia e um beijão até o nosso próximo vídeo. Tchau!